Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Há 15 anos, um supervisor da Herbalife, uma empresa que há 15 anos atrás eu conheci e vem mudando meu estilo de vida, meu modo de pensar, através de quê? De uma ambiência, de conhecimentos, dos workshops e de tudo que vem acontecendo em minha vida nesses 15 anos. Nós aqui somos um grupo de pessoas, né? Que nós nos encontramos aqui pelo canal do Zoom toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da manhã, onde nós estudamos um livro, escutamos um podcast e dentro dessa mesa redonda aqui com 15, 20 pessoas, a gente discute o que nós entendemos daquele estudo, o que nós entendemos daquele livro, tem o bate-bola, tem o chute pro gol, onde que a gente vai ampliando os nossos conhecimentos para que nós possamos entrar em ação para que aquilo ali se transforme em sabedoria. O livro de hoje é simplesmente magnífico. Esse livro foi lançado em 2015, que é um livro de Paulo Vieira, que é O Poder da Ação. Eu tenho vários livros de Paulo Vieira, sou admirador do Paulo Vieira, sou seguidor dele, escuto vários podcasts dele. É um cara muito acima da média, um cara muito família, e isso com certeza enriquece muito a gente, coloca a gente para pensar quando a gente está escutando algo saudável para tirar aquela água suja do nosso corpo, do nosso interior, da nossa mente, e a gente vai mudando no nosso dia a dia. É, nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, se gostou do conteúdo, ative o sininho lá, né, para que você possa ser relembrado, avisado dos próximos episódios, que é toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã. Nós temos um canal também pelo WhatsApp, né, onde são as pessoas mais ativas, pessoas que participam, entra aqui às 6 horas da manhã com a gente, e nós vamos buscando, né, cada semana, estudar aí 3 livros por semana, ou 3 workshops, ou 3 podcasts, e a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, né? E esse livro, hoje, tem muitas coisas legais. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava trocando a ideia aqui com várias pessoas aqui que já leu o livro, fez os exercícios, que é um livro repleto de exercícios, né? E que é o poder da ação, né? Que é o único caminho para a transformação do ser humano é praticar a ação. E dentre várias coisas, ações de autoconhecimento, ações de autodesenvolvimento, ações de autocontrole emocional, ações para mudar os hábitos alimentares, ações para fazer mais dinheiro, ações em geral, né? E, obviamente, eu amo esse livro. É um dos livros que ele está ali mais na frente, né? De livros que eu, de vez em quando eu pego, abro, para ver como é um livro repleto, né, de exercícios. A gente abre o livro ali e vê, cara, isso aqui em 2016 eu estava assim. Hoje eu estou assim, porque o que eu sou é completamente diferente do estar, né? E para fazer as trocas de conhecimento aí sobre esse livro aí, nós vamos dar uma voada aí pelo Brasil e às vezes até pelo mundo, né? Porque aqui tem pessoas de várias regiões, vários estados e até de fora do Brasil. Nós iremos para onde agora para que nós possamos trocar as nossas ideias? Vamos aqui para Cesário Lange, São Paulo, Sérgio Mendes. É um prazer estar aqui com vocês, né? E esse livro realmente ele tem um diferencial assim extraordinário, né? Que é acima de tudo ele é um manual, né? Que ali tá tudo aquilo que você precisa para poder realmente se colocar em movimento, se colocar em ação, tá tudo ali. É só você fazer, refazer e como a gente está relendo, né? Eu já li ele 3 vezes esse livro, né?
Então, ele é também o livro aqui que eu estou fazendo vídeos aqui, eu estou procurando informações ali, e ele é extremamente útil, né? Na verdade, eu diria assim, é um manual para a vida, porque ele realmente te coloca, te posiciona diante daquelas situações que é desconfortável, e é normal, né, que a gente vá buscando informação, vá superando aquilo que era o desafio, e vão surgindo outras coisas que vão ali trazendo uma nova forma de ver, e o livro ele traz essas respostas também, é só reler de novo que está ali. E o mais importante que eu vejo aqui, né, o livro em si, a capa do livro já te coloca ali, né, que tem a frase ali, né, faça a sua vida ideal sair do papel. Então, o ideal já é uma coisa extraordinária, né? Não é simplesmente faça a sua vida sair do papel, a sua vida ideal, quando você leva a essa forma de percepção, aí você já amplia isso naturalmente. E quando ele coloca as situações ali de ouvir, né, esse calar, que eu vou colocar vou falar do primeiro item que ele colocou aqui, né? Olha a importância disso. Quando eu parti para entender mais como eu funcionava, isso há uns 10 anos atrás, eu vou dizer como eu funcionava mesmo, porque quando eu fui para essa situação, era como se eu tivesse desligado da vida. Eu só estava acreditando naquilo que eu vinha arrastando, eu vinha ali remediando, e não conseguia trazer para mim aquilo que eu realmente desejava, porque eu não sabia. Não é que eu não sabia ouvir, eu nem tinha pessoas para ouvir que me pudesse trazer essas situações. Foi aonde eu fui para os livros. Então, ali eu comecei a encontrar pessoas, eu comecei a identificar. E, naturalmente, foram surgindo pessoas extraordinárias na minha vida. Ali eu realmente aprendi a ouvir, eu aprendi a me calar. E ali foi quando eu trouxe o entendimento para a minha vida, e o livro Poder da Ação, ele me fez realmente mover a resultados extraordinários. E que hoje os resultados extraordinários não é que eles estão aquém daquilo que eu mereço e daquilo que eu vou conquistar. Ele é um passo extraordinário, porque até então eu tinha que ter esse começo. Sem esse começo, eu não conseguiria galgar novos ares. E por mais insignificante que em alguns momentos, algumas situações que eu tive que fazer ali acontecer, elas eram pequenas, mas era o passo da minha vida. Então, esse entendimento de se calar é realmente você se colocar numa posição do seu aqui e agora, e não importa o que existe lá fora, você vai ter que começar por você. Porque é muito bonito ver as coisas acontecendo com o outro e achar que você é capaz de fazer aquilo. Mas será que você realmente se capacitou para fazer aquilo? Ou você precisa ser moldado diante de uma situação? Porque você tem os seus costumes passados. Então, cada um de nós aqui somos seres totalmente diferentes. Nós visualizamos coisas extraordinárias, focando mesmo os objetivos e talvez os mesmos resultados, mas fazemos isso de uma forma diferente, de uma forma própria. E quando eu me calei diante de situações e passei a ouvir, eu comecei a trazer essa identificação para mim. Então, hoje eu realmente entendo, né, que o fato de muitas vezes eu sentir a crítica, hoje eu entendo que o calar se faz muito bem, porque eu não preciso criticar alguém, eu simplesmente preciso ouvir. E quando eu ouço, eu aprendo. E se eu aprendo, então eu tenho direito de resposta quando eu aprendo. Vou usar o termo assim, né? Estou usando um termo bem pessoal. E ali as coisas começam realmente a fluir e a acontecer de uma forma extraordinária, que é o que tem sido para mim e para as pessoas à minha volta. Beijo no coração de vocês. Vamos para onde? Sérgio, eu quero dar um chute pro gol sobre isso aí, que é muito importante. Primeiro ponto aí, né, que você citou, se for criticar, né, as pessoas calem-se. E um detalhe muito importante que eu estou falando no meu entendimento, né? Muitas vezes a pessoa chega para alguém e expõe a sua crítica sem a permissão da outra pessoa. Por exemplo, e principalmente pior ainda é quando é na frente de outras pessoas. Isso é aí que detona mesmo.
Tem um livro que, por exemplo, é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e ele fala o seguinte: se você imaginar, você quer exatamente, né, Sérgio? Acabei de... Se você quer ver os olhos das pessoas caírem, o semblante detonar, é você falar assim: eu posso te fazer uma crítica. Aliás, eu posso é porque eu já peguei o hábito de perguntar. E normalmente a pessoa nem pergunta. A pessoa normalmente ela já detona. Ó, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Ela já ordena para a pessoa. Porque se ela fizer uma pergunta, talvez a pessoa, opa, alto lá, em momento algum eu estou permitindo que você me critique, e principalmente na frente de pessoas. Então, o fato da pessoa criticar e sem permissão, porque, por exemplo, se eu tenho um mentor, eu posso escolher qualquer pessoa do nosso time aqui, do nosso grupo aqui, para trocar uma ideia, para falar assim, por exemplo, estou vendo aqui na minha, porque eu estou no celular, estou vendo o Sérgio, estou vendo a Lúcia, estou vendo a Jaque. E eu ligar para a Jaque, ligar para o Sérgio, ligar para a Lúcia e falar, olha, eu estou precisando trocar uma ideia e tal, alguns atos que eu pratico ou que você já viu eu praticar aqui no Clube do Livro e tal. Aí eu estou permissionando a pessoa a me ajudar com um ajuste, porque a crítica, o ajuste, no meu entendimento, ela pode vir de uma pessoa que a gente permita que é um mentor. E nunca uma pessoa qualquer, porque às vezes uma pessoa que está no meu meio, um parente, um irmão, um sobrinho, alguém no meu meio de relacionamento, muitas vezes quer me criticar por algo, porém aquela pessoa pratica aquilo ali todos os dias. Ela só vê o defeito em mim e nunca vê aquilo ali naquela pessoa. Era só para dar chute pro gol aí, Sérgio, e nós iremos para onde? Oh, Aliás, o que incomoda no outro é o espelho que a gente tem, né? A gente tem que ficar atento a isso, e não é fácil perceber. Inclusive, no livro, na página 91, ele fala assim, primeiro na 90, ele fala, dá um exemplo disso aí que você falou, que é uma crítica, mas entrando no julgamento, que a crítica e o julgamento estão muito perto, né? Muito próximos. Aí ele dá esse exemplo aqui, oi, João, aqueles 2 concertos que você fez não ficaram tão bons. Diga-me o que você fez para que a regulagem fique precisa. Dessa vez ficou melhor, João. Parabéns. Parabéns, João. Dessa vez o serviço ficou muito bom. Topa encarar o desafio de cumprir os prazos agora? Ao invés de falar, João, você fez tudo errado, você errou de novo. Assim, não dá. Essa é a 4ª vez que mostra os seus erros. Quantas vezes eu te falei sobre isso? Quer dizer, é um reforço negativo, né? A segunda opção. E aí, na página 91, eu achei muito interessante que ele fala sobre isso da crítica e do julgamento. É como diz a Bíblia em Mateus 7,2. Com a mesma moeda que julga, será julgado. Ou ainda outra passagem que diz que só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós só compete julgar os comportamentos e as ações, e de preferência, começando por julgar as nossas, né? Ô, Jaque, eu acho isso, assim, cara, obviamente que tanto eu como as pessoas que têm vai buscando mais conhecimento e tal, tem várias pessoas. Às vezes, a gente vê alguém ministrando um treinamento, falando de alguma coisa, ou ministrando um treinamento de um livro, e a gente olha e, óbvio, a gente tem que travar a língua e buscar, né, o que é de melhor daquilo. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas falando algo que, em momento nenhum, aquela pessoa pratica aquilo. Fala só para falar. E aí está dentro de quê? Da ação. Porque se eu falo algo para o meu meio de relacionamento, para um consultor, para alguém que eu estou ali num bate-papo novo, com alguém do meu meio de relacionamento, com um amigo, uma amiga, na realidade, eu tenho que praticar aquilo, porque só a ação que vai me trazer resultado e vai me trazer as experiências para que eu possa falar aquilo. Porque, por exemplo, eu saber, por exemplo, cara,
esse livro aqui é demais da conta, cara, aqui vai tirar você da inércia e tal, tal. Beleza. Magno, eu olhando aqui no espelho, falando para mim mesmo, Magno, você pratica? Você está saindo da inércia? Você está praticando as ações do dia a dia para o seu negócio, para a Herbalife, para as coisas que você faz na sua vida? Essa pergunta, hoje até coloquei lá, que em momento algum tinha alguma coisa a ver. Eu postei lá no meu Instagram hoje sobre as ações, né, que a gente tem que fazer. Então, isso é muito importante, a gente ter isso em nossa mente, a gente ter esse autoconhecimento de que para eu falar qualquer coisa, eu tenho que estar praticando aquilo. Ou então buscar com alguém o que ela está fazendo, como você acabou de falar aí, para que a gente possa melhorar nas áreas que a gente faz no dia a dia, com família, com filho, com irmão, no negócio, né? Quando ele faz a pergunta lá, o que a menina faria se ela ganhasse 20 milhões, né? Ela gritou e tudo, e depois, então tá, beleza. A sua família, você venderia a sua família pelos 20 milhões? Aí, cara, a gente traz aquilo ali pra gente na hora, né? Cara, eu venderia minhas filhas, minha esposa, minha netinha, meus genros por 20 milhões? Nunca. Então, a gente tem que ter essa consciência. Acho que eu embolei o meio de campo todinho aqui, mas nós vamos para onde, hein? Voltando na questão, mas está dentro do tema. Agora volta do livro, mas voltando à questão do julgamento, isso é tão normal, ficou tão comum para a gente falar sobre uma situação. Acontece uma situação aí, você se posiciona, o que que você acha daquela pessoa? Agora, esse livro me fez mudar em relação ao julgamento, que é comum a gente comentar sobre a vida, principalmente se você está com uma pessoa que você tem intimidade, isso é humano. Agora, comentar sobre o que a pessoa fez, uma situação difícil e delicada, mas você comentar sobre a atitude, muda tudo, que é um dos 6 passos para o sucesso, né? É, da autorresponsabilidade. É você julgar a atitude da pessoa e não a pessoa. Porque a gente somos humanos, então a gente está sempre errando mesmo, vacilando mesmo, porque é assim que a gente vai se lapidando. E com quem a gente tem intimidade, a gente às vezes comenta uma situação que acontece, poxa, mas você viu o que aconteceu e tal, mas essa atitude não é legal. É diferente você falar, essa pessoa aprontou, nossa, me desse. Não é a pessoa, é a atitude dela, porque ela tem um eu sou interno que flui de uma forma a crescer cada vez mais. E como ser humano, ela dá uma deslizada. Então, ter essa compreensão, pelo menos para mim, fez uma diferença muito grande quando eu li em 2019 esse livro. O legal, Jaque, é que aí a gente está lá no sexto, né? Na sexta, né? Que é a lei que você está falando aí sobre julgar as pessoas. E quando a gente se coloca, em vez de julgar a atitude, ele dá 2 exemplos lá magníficos, né? Por exemplo, nós estamos sempre aqui, né? Um número de pessoas aqui sempre está aqui. E às vezes a pessoa falta, então nós, em vez de julgar, pô, a pessoa se ausentou, está ausente, procurar fazer uma pergunta, né? Ele deu o exemplo lá acho que o Rafa, né? Que sempre é atual. O dia que ele chega atrasado, tudo que todo 1 ano, 2 anos, 3 anos que ele chegou no horário certo, foi por água abaixo, né? Em vez de julgar exatamente aquele dia. Aconteceu alguma coisa, depois ele dá outro exemplo lá da pessoa que é sempre dócil, né? Educada e tudo, e um dia está áspera, está nervosa. Então, a pessoa aí está julgando exatamente a atitude. Fala, opa, está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Isso é muito legal para a gente ter esse entendimento, porque nunca nós podemos julgar a pessoa. Às vezes, por exemplo, minha esposa, a gente tem uma relação muito harmoniosa com as minhas filhas, com os meus genros, a gente sempre preza isso, e isso é um dos detalhes que eu agradeço todos os dias por isso. Eu agradeço, gratidão a Deus por minha harmonia com as minhas filhas, com os meus genros, com a minha esposa, com a minha família. E às vezes um dia aquilo ali pode dar
uma balançada. Então, aquilo ali foi um dia. A gente vive 2, 10 anos de harmonia e, às vezes, um dia deu um desconcerto lá. Nós nunca podemos julgar por aquele dia. E a gente tem que exaltar, né? Agradecer a Deus por todo o tempo de harmonia que a gente tem. Beleza? Nós iremos para onde aí? Lucinha, eu estou vendo Lucinha aqui. Você quer opinar em alguma coisa aí, Lucinha? Já abri aqui, deixa eu falar um pouquinho. Bom dia para todo mundo. Eu sou Lília Ribas, estou falando aqui da Vila Deputada Augusto Clementino. Tudo bem com vocês, né? Poder da Ação é um livro muito, muito legal, né? E uma das coisas que a gente estava comentando aqui, né, que a gente está falando sobre as 6 leis, né, da autorresponsabilidade, né? E essa questão da gente ser 100% responsável por tudo que acontece, né? É muito interessante porque ele fala da questão do que é normal e do que é comum, né? Normal é aquilo que segue a norma. E comum são coisas que vão acontecendo e que a gente começa a se acostumar e acha que é normal, né? Então, uma das coisas que eu vejo em relação a essa questão da responsabilidade é que muitas vezes existe uma tentativa, né, de terceirizar a responsabilidade, né? Eu não sou responsável por isso. E aí ele fala da questão das historinhas. Então, às vezes, as coisas que vão acontecendo, né, eu não assumo a responsabilidade daquilo ali que está acontecendo, e aí começo a criar historinhas, né? E ele fala que a gente tem vários tipos de historinhas que a gente conta para a gente mesmo. E à medida que a gente vai falando dessas historinhas, às vezes elas são pequenas mentirinhas, ou então alguns exageros, ou então verdades que a gente usa para se vitimizar, ou para mostrar alguma forma de impotência em relação a alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, a relação à situação do país, pequenas brincadeiras que a gente faz, né, que são historinhas que a gente começa a criar para se auto-sabotar. E se auto-sabotar em relação àquilo que precisa ser feito e que a gente vai caindo na procrastinação, né? Que a gente vai empurrando e jogando para frente. E qual que é o grande problema disso tudo? É que quando a gente começa a contar essas historinhas, o cérebro começa a acreditar nisso, né? Ele não sabe identificar o que é verdade, o que é mentira. Então, por que não trocar essas historinhas por coisas ruins, né? Por olhar para as nossas crenças limitantes. Ele fala que a gente muda, que a gente melhora quando a gente tem a consciência, né? A ciência daquilo que a gente precisa mudar. Então, vamos identificar nossas crenças limitantes e inserir aí um forte impacto emocional. E aí a sugestão que ele dá é da questão da música, né? Qual música que movimenta seu emocional? Qual música que vai lá, que te traz para uma nova realidade de força, de ação, de energia, né? Então, se você pega essas crenças que você identificou que tem, transforma a informação dessas crenças e então insere uma música forte, a gente consegue fazer as mudanças que são necessárias, né? Porque para a gente alcançar um resultado, a gente precisa passar por um processo, né? Mas a gente quer o resultado, mas nem sempre quer passar pelo processo, porque passar pelo processo nos faz sair daquela zona de conforto. E que conforto que tem nessa zona, né? Na realidade, ela é uma zona de repente, falta de ação. Então, a partir do momento que a gente pega essas leis da autorresponsabilidade, que a gente começa a identificar quais são os nossos pontos de melhoria e entender, né, que a gente pode ser abundante, bem-sucedidos em todas as áreas da vida, a gente começa a fazer essa modificação naquilo que a gente tem internamente, naquilo que a gente acredita, e bora colocar esse impacto emocional aí, que para uns vai ser uma música, para outros realmente vai ser uma questão, né, um susto que se veio, alguma coisa, alguma perda, né, mas
para a gente sair fora desse processo de autossabotagem e se colocar, né, num caminho, né? Ontem, por exemplo, para mim, por exemplo, ontem aconteceu uma situação que eu tive que parar e falar, vamos fazer aqui uma remodelação de tudo que está acontecendo. Mas foi com o quê? Às vezes a gente procura fora, mas às vezes está dentro da gente. Então, eu precisei fazer uma entrada para dentro de mim ontem e identificar lá na minha história de vida, onde aconteceram os problemas, né, as questões que me limitaram, que trouxeram para mim, é o que existe hoje na minha vida que precisa ser transformado. E isso é muito impactante. E como Jaque diz, a porta, né, do autoconhecimento, da melhoria, ela se abre por onde? Por dentro, né? Então, isso é muito importante. Esse livro é recheado de muitas informações, né? E a gente não falou, a gente falou de duas leis, né? Talvez aí mais um pouquinho a respeito disso aí hoje. A gente vai para onde? Bora conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Beijo Bom para todo dia, mundo. pessoal. Só dar um Rapidinho chute pro aqui, gol aí. é porque eu estou saindo já, que só um Então, tá. instantinho, por favor. Sim. Vocês já falaram praticamente tudo aquilo que o podcast já apresentou, mas uma frase que me marcou, que eles colocaram lá, que é: quando eu mudo, o mundo muda. E a partir de mim e do meu mundo, a forma que eu lido com o mundo, que eu lido com as coisas, com as pessoas que estão ao meu redor, os relacionamentos mudam, as pessoas também, elas acabam correspondendo de forma mais positiva, de acordo com a minha mudança. E a nossa velha criatura sempre quis que o outro mudasse, que as outras pessoas mudassem, para depois a gente mudar. E aí, hoje, eu percebo, já tem algum tempo também nessa caminhada, cheia de obstáculos, cheia de desafios, eu percebo que é a partir de mim. Então, sem historinhas, sem o porquê, sem se vitimizar, é eu me colocar como protagonista da minha vida, que a partir daí as coisas mudarão, as pessoas mudarão também. E Lília falou perfeitamente sobre a questão de ressignificar os nossos traumas, ressignificar as nossas crenças limitantes, que é através de um forte impacto emocional ou através de repetição. Então, aquilo que a gente trabalha aqui muito, que é a rotina, aquela rotina, aquela disciplina que a gente tem diariamente, e ele até citou lá o livro que a gente até falou sobre o poder do agora, que aborda também isso, e o Milagre da Manhã também mostra essa repetição. E a repetição, ela acaba modificando o nosso olhar sobre aquilo que já se passou. Então, aqui, as histórias que a gente viveu, o passado que a gente viveu, a gente não vai esquecer, mas ele vai ser modificado, ele vai ser ressignificado, porque a verdade é a minha. O que eu vejo sobre aquele fato ocorrido no passado? E aí, falando desse exercício que é muito forte, ele fala que depois que você diagnosticou as suas crenças, que você já identificou quais são os seus pontos de melhoria, você vai reescrevê-las, né, no contrário, de forma positiva, em torno de 10 vezes ao dia. Então, você vai escrever no papel, que é uma forma mais ativa de você ter um bom resultado. Então, aqui eu já tenho a minha frase, que eu coloquei assim, uma declaração de um curso meu que diz assim: agora eu olho para a vida, estou pronta para ganhar dinheiro e sucesso. Agora eu olho para a vida e eu estou pronta. Quando você diz isso, há toda a liberação de tudo aquilo que te impedia, de tudo aquilo que todas as correntes que ficam amarradas, que ficam presas, para que você conquiste o seu espaço no mundo. Um grande beijo para todos vocês. Façam um excelente dia, uma excelente semana. Eu gostaria que a gente já tirasse a foto, por favor, porque eu já estou
me retirando. Ô, Pode Pri, falando enquanto isso, Lília. deixa eu só falar com você. Você falou assim, agora eu olho para a vida e estou pronta, né? E uma coisa que a gente pode acrescentar nessa aí, eu escolho, né? O que que eu escolho a partir de agora? Que é muito importante, né? Eu escolho isso, eu não escolho aquilo nesse momento. A gente ter esse poder aí na mão de escolher o que a gente quer viver, né? Isso. Obrigada. Gente, a Jaque ia falando, mas assim, vamos abrir as janelinhas. Magno, você está aqui? Magno, tá. Quem mais pode abrir? Vamos fazer a foto. Em seguida, a Jaque fala e vamos ganhar cada minuto aqui desse encontro maravilhoso. Então, vai ser no 3, tá? Todo mundo olhando aqui, sorriso. 1, 2, 3. Vou colocar lá no grupo. Podem continuar. Vamos ver se não sai antes de ver no Só para dar grupo, um não. chute, Não saiam antes de ver no só para grupo. dar um chute pro gol aí na fala da Lília e também da Priscila, né? A gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor, né? E o livro, isso é humano. E o livro, ele dá exercícios, ele traz exercícios o tempo todo, que eu acho que vale a pena a gente ter esse livro, né? É o tempo todo assim, ó, com atividades para ser feitas. Só que assim, eu não escrevo no livro, eu gosto de escrever no caderno, né? E aí, olhando o caderno, eu fico vendo as historinhas que ele coloca, as historinhas em vários setores da sua vida que você conta para você mesmo, e depois você define a categoria e aí você reescreve essa historinha. Como que poderia ser diferente? Então você tira do seu inconsciente, você busca dentro de você a solução. Então você reescreve a sua história, sai do mental e escreve. Então isso é muito importante. Foi uma pegada muito interessante dele. E o mais interessante é quando você pega o caderno e lê as historinhas que você escreveu depois de 3 anos, né, 2019, e você vê que algumas historinhas ainda estão sendo escritas daquele jeito, mas que a grande parte foram reescritas. Isso dá um ânimo, né, na gente, dá uma coisa boa de que, poxa, está valendo a pena, deixa eu ir, deixa eu seguir. Então, gente, vale a pena essa questão do livro para a gente fazer esses treinamentos das historinhas e depois ir relendo isso. O livro é muito cheio de coisas e informações maravilhosas, mas a prática, porque ele fala de ação, né? Então, ele está colocando a teoria em ação o tempo todo, através de exercícios. Isso é muito interessante, vale a pena fazer. É isso, Jaque França aqui de Diamantim. Olá, gente. Aqui é a Lúcia, falando de Brasília. Sou uma supervisora Herbalife há 27 anos. A minha melhor cliente sou eu mesma. E, assim, cada dia eu aprendo mais aqui nesse grupo. Acho que vocês já falaram quase todas as leis, já falaram, já deram exemplo. Quem fala por último fica tendo que repetir, mas a gente aprende também pela repetição, né? E aí, o que mais, assim, me chamou a atenção, queria comentar, é a nossa atitude corporal diante do que a gente está vivendo, percebendo ou querendo mudar, né? Ele deu o exemplo da caneta, só lembrei da Ana Maria, achei muito interessante, né? Eles fizeram aquele experimento onde as pessoas escutavam algo com o semblante de quem estava tenso, de quem estava sorrindo, de quem estava neutro, e depois a reação conforme estava a posição da boca, né, com a caneta. Caneta como se estivesse sorrindo, a caneta como se estivesse, né, preocupado, tenso, e o neutro. E assim, muitas vezes, quando a gente vê essa... ela está mostrando até, a Jaque está mostrando aqui os vários exemplos, né, da forma de que a pessoa recebeu, né, aquela experiência. E aí eu fico também lembrando quando eu estou fazendo atividade física, na hora que eu termino determinados exercícios, e às vezes você começa uma série e que você se desafia a fazer um pouco mais, a minha postura muda, né? Como assim, pela atividade física, aí eu fico às vezes até brincando, né, com a minha professora aqui, e falo assim, agora eu já sei por que esses marombados andam tudo assim, com o peito para cima, porque assim, parece que adquire aquele poder, eu consegui dominar o meu corpo, então fica mais fácil dominar a vida em si diante do que ela se apresenta, né?
E fico muito triste quando eu vejo que essa disciplina de atividade física não é ensinada como a educação física que deveria ser ensinada nas escolas, porque muitas vezes você sabe que tem que mudar muitas coisas e fica naquela história por onde mudar. Mudar pelo intelecto, pelo entendimento é importante, mas às vezes não é tão fácil. Mas às vezes mudar uma atitude corporal, o que a gente vê com todos os coaches, você vê o Tony Robinson ensinando a postura da Mulher Maravilha, né, do poder, quer dizer, incorpora isso no nosso corpo, como o próprio exemplo do livro fala, você vai falando para a sua mente que a sua mente acredita, né? Então não adianta falar para a mente e continuar com aquela postura de vítima. Você tem que se colocar na postura de vencedor. Então, isso é conciliar o que a gente está no intelecto, ensinar para a nossa mente, mudar a atitude corporal, e aí existem crenças limitantes, que eu acredito que eu também sofri, muita gente já deve ter sofrido essa crença de limitante, que se você chegar com essa postura de Mulher Maravilha, quer ser o quê? Quer aparecer, quer dizer, o medo do julgamento, né? Que a gente é a primeira a se julgar dentro dessa história. Agora fulana quer olhar para a gente por cima do ombro, quer tá se achando. Então muitas vezes você precisa disso para você encontrar força de ir na ação. E aí a crença do medo dessa história, né? Quer dizer, e aí eu volto aqui. Será que eu não sou essa pessoa que mais julgo, por isso estou com medo de ser julgada? Eu que estou fazendo comigo o que eu não deveria estar fazendo? Gente, sinceramente, a gente não sabe por onde começar. Que a mudança tem que acontecer, tem. Mas essas leis aí que mostram para a gente, né? Quer dizer, a gente se vitimizar, ou a gente julgar o outro e não julgar a atitude, a gente se julgar onde não deveria. Então, que bom que estamos aqui juntos e que a gente vê que é o desafio deste processo da mudança. Achei muito interessante aquele exemplo que eu lhe dado ao alpinista, né? Quer dizer, não é você ter a meta e querer chegar lá a qualquer custo, mas a forma como você vai chegar na sua meta vai dizer se você chegou de forma sustentável ou não sustentável. Então, isso também é muito importante. E a gente que lida com gente, ajudando essas pessoas a buscar a sua melhor versão em todos os aspectos, a gente vê pessoas que chegam para a gente querendo um resultado a qualquer custo, sem querer passar pelo processo. E quem chega lá sem passar pelo processo não é sustentável em qualquer que seja o aspecto da sua vida, né? E também achei muito legal você ter essa gratidão sem ter ansiedade, né? Então, assim, você sabe onde que você quer chegar, mas vá com um sentimento de gratidão, que aí você consegue apreciar o processo. Então, se fosse tão fácil a gente mudar, esse grupo já tinha acabado, porque todo mundo já sabe de tudo, todo mundo já estava aqui maravilhoso e não estaria precisando acordar cedo, estudar e vir para cá e aceitar que a dor é real, mas o sofrimento é opcional e que a gente possa, né, fazer, né, desta dor algo para o nosso crescimento e não para o nosso sofrimento, né? E em cada dor a gente cresça mais, a gente saia melhor, né? Porque a gente vai vivenciar o processo e não negar a realidade. Acho que falei demais e vamos para onde agora? Só Só para para dar um chute pro gol aí. Quem vai chutar? Você, eu ou Sérgio? ir, Jaque, pode ir, Jaque. Só ler aqui para ilustrar o que você falou da postura e do corpo, Lúcia, na página 178. Sabemos que nossa mente muda nosso corpo. O que não sabíamos é que nosso corpo muda nossa mente ainda mais rápido. Como também fazer poses ou posturas de poder por alguns minutos pode realmente mudar sua vida de maneira significativa, aumentando o nível de testosterona e diminuindo o cortisol. E aí ele ilustra, né, com a questão do sorriso, a fisiologia da alegria, né, que a Ana conhece bem, né, Ana? Só que eu quero dar um outro exemplo dentro da minha profissão terapêutica. A gente, quando está triste, Lúcia, você falou muito bem, mas a gente, quando está triste, a gente tende a recolher, a ficar mais cabisbaixo,
né? A gente fica pensativo, coloca a mão na boca, né? Cada um tem uma postura psicofísica da tristeza, mas sempre para baixo. E esse para baixo, sabe o que que ele faz? Ele desalinha os centros de energia vital ou chakras. Nós temos vários chakras pelo corpo, mas 7 principais ao longo da coluna vertebral. E quando você fica com a postura reta, ereta, a energia do universo flui por eles de uma forma rápida. E cada chakra, cada centro de energia está ligado a órgão, glândula, estado emocional e psíquico. Então, quando você senta de qualquer jeito e quando você fica triste, você obstrui o caminho da vitalidade, da saúde. Então, essas posturas são reais, é uma coisa estudada pelo oriental há muitos anos, e a gente trabalha dentro do yoga o alinhamento através dos alongamentos para que se tenha essa postura ereta, para que a energia vital possa fluir. E o telefone tem feito as pessoas bloquearem Vishuddha Chakra, que é o chakra da verbalização das emoções e do ritmo do corpo. Ele está travando a chegada do emocional, do vital, da sobrevivência, a consciência e recepção do divino e da energia vital. Está travando, porque é assim, né? Então, a gente tem que dar esse toque para as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente ama, com muita amorosidade, de que tem que fazer movimentos de sim, de não, de mais ou menos e de todo com a cabeça, para alinhar um pouco o Vishuddha Chakra aos outros, porque ele está na ponte superior e inferior. Então, esse hábito moderno do smartphone e do computador tem feito desconexão do que a gente é, da nossa história, do que a gente veio fazer com o sutil, com a intuição, com o caminho, né? Então, a postura, ela realmente tem tudo a ver, a fisiologia do movimento, ela faz a gente enfrentar a vida, porque mexer no físico é muito mais fácil que mexer no emocional, no mental e no espiritual, né? Fica aí a dica. Falei demais também, né, Lúcia? Nós vamos para onde? Sérgio? Eu só queria, Sérgio. diante do que a Lúcia disse ali, né, e é uma coisa que eu acho que nós devemos estar atentos, né, pelo menos serviu muito para mim, é a questão eu sou autocrítico, né, porque quando você assume ser autocrítico de você mesmo, você não permite uma avaliação alheia, né, então esse cuidado de ser autocrítico às vezes não te deixa você evoluir, porque você tem tanto medo de ser criticado ou acha que vai ser criticado, né? E aí você fica dentro desses achismos aí e nem coloca para fora aquilo que você realmente deseja por medo, por receio, e isso se torna totalmente inviável, né? Dentro de um processo de que você quer produzir, você quer realmente chegar a algum lugar extraordinário, né? Então esse cuidado mesmo. Eu sou autocrítico. Autocrítico em quê? Qual é a referência? O que você realmente está buscando? Qual é a clareza dos seus objetivos? Porque o fato do outro julgar é um direito. E desse o direito de ser julgado, de ser criticado. Porque se você está diante dessa situação que você está sendo centro da atenção de uma ou mais pessoas, independente do seu ciclo, do seu ambiente, seja familiar ou seja de amizades, é sinal que você está fazendo algo diferente. Olha o quanto você está à frente de uma situação e que tudo aquilo que chega até você, você como um bom ouvinte, você vai tirar proveito daquela situação. É o transformar algo desafiador em um grande ensinamento. E talvez você precise passar por aquela situação. O caminho é aquele a ser feito. Só que trazer a não interferência daquilo que você não quer, né? E o livro ensina muito disso, você saber fazer as suas escolhas. Isso está dentro das historinhas que a gente conta pra gente. Eu sou autocrítico, então eu não corro o risco de alguém me colocar uma situação que vai ser desconfortável para mim. Mas o desconforto nada mais é do que um ponto de evolução. Então, ao pensar que você não vai, eu não vou falar isso porque, nossa, vão me criticar por isso, por aquilo. Não, se permita. Talvez você passar por essa situação, às vezes até ridícula, né? Vai fazer com que você chegue ao extraordinário. E vamos para onde?
Eu acho que a Ô, Poli vai gente, falar. eu Ei! só vou dar bom dia, porque vocês falaram muito, muito bem, muitas coisas importantes, né? Mas eu queria só dar só um detalhe de tudo que vocês falaram, e que vocês já falaram, né? Mas quando a gente olha muito para o outro, né, a gente esquece de olhar para a gente. É igual meu pai sempre fala: não cuide da grama do vizinho, não fica olhando o comércio do outro, que você vai esquecer de cuidar do seu. E é realmente isso. Quando a gente fica olhando muito para o outro, a gente esquece da gente. Então, é esse olhar para dentro, né? Igual o Sérgio também acabou de falar, essa autocrítica, a gente olhar para a gente, né? Ver como que a gente está fazendo, como que a gente está se portando, igual o Jaque falou, como que a gente está evoluindo, né? Ela viu as anotações que ela fez lá em 2019, viu que ela está feliz porque está evoluindo. Então, é a gente olhar para a gente, né? Ver o que que a gente tem feito, se a gente está no caminho, se a gente está fazendo diferente, se a gente melhorou um pouquinho. É igual o Magno falou lá no início, né? Que às vezes a pessoa está ministrando um treinamento e ela não está fazendo aquilo que ela está falando. Mas às vezes está. Às vezes ela está fazendo aquilo que ela está falando, mas ainda não é aparente, porque ainda ela não conseguiu que isso fosse uma coisa fixa. Ou às vezes não está também, mas e o que que importa? Porque o que importa é olhar para mim, não é apontar para o outro, né? Deixa o outro evoluir no tempo dele, né? No que ele pode, com as experiências que ele tem, porque a gente evoluir não é fácil. Até porque a gente vive com milhões de pessoas, né? Tem pessoas que têm a oportunidade de viver com pessoas muito evoluídas, e isso vai ser mais fácil o processo dela, porque ela está ali convivendo dia a dia com pessoas que já estão lá na frente. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Então, eu acho que é a gente realmente ir olhando para a gente, ver como que a gente está evoluindo e como que a gente pode ajudar o outro, né? Então, eu penso que é muito mais de pensar o que que eu posso fazer para estar ajudando meu colega aqui do lado, do que estar, né, às vezes, fazendo pré-julgamentos. Então, era isso que eu queria falar. Um beijo para todo mundo. Ótima quarta-feira. Essa coisa que Paulo falou de né, ter a oportunidade de conviver com outras pessoas que podem nos ajudar a melhorar. Que Seu som tá oportunidade cortando, que nós viu? tivemos de estarmos desde o início, né? Quantos livros, assim, que oportunidade que nós tivemos, né? De quantas informações, quantas trocas, quantas intuições, quantas coisas legais nós tivemos aqui nessas segundas, quartas e sextas, né? Nós de hoje não estamos nem próximo daquele nós que começou, né? 2 anos e quantos meses atrás, né? É uma oportunidade muito grande que nós tivemos, né? A gente tem que ser muito grato mesmo. Verdade. Então, já que vamos Gratidão, fechar o dia de hoje. gratidão sempre, né? E aí, para falar um pouco sobre o que, só para fechar a questão da Poli ter comentado e da gente cuidar da gente primeiro, né? O livro coloca o termo de compromisso. Ele está aqui na minha frente. Eu acho que já está até apagando, porque são 3 anos colado na minha frente. Né? Então, eu, Jaqueline Machado França, declaro com todos os fins ligados ao meu sucesso e à minha felicidade, que me comprometo a ser autorresponsável em todas as áreas da minha vida. Para isso, usarei fielmente as 6 leis da responsabilidade. E aí vem as leis e vem o que você se compromete pessoalmente. Isso é um norte para nos lembrar o que a gente precisa fazer, buscando dentro da gente, né? E fechando aí com o livro, com a fala do Paulo Vieira, que eu achei muito interessante para estar fechando a quarta-feira aí, da purificação do raio branco. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. E super-humanos perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Então, que a gente se torne cada vez melhor
para a comunidade que a gente pertence, para as pessoas e todos os seres que a gente convive, que a gente possa agregar e somar. Porque o que a gente faz, o que a gente deixa, é o que a gente leva. Nada além disso. É o que a gente deixa de legado, é o que a gente leva para nosso ser evoluir cada vez mais. Quarta-feira do raio branco, que ele venha purificar todo o nosso ser, que a gente possa se fortalecer nesse grupo para as mudanças tão fortes e intensas que o planeta tem passado e vai passar mais ainda aí na quinta dimensão. Beijo no coração de todos e uma gratidão muito grande, muito grande, muito grande. Gratidão, gente. Tchau, até. Tô com Beijo, amor, gente. de lua nova. Quartou com amor. Cortar as madeixas, quem tá para cortar as madeixas é a lua nova, que fortalece. Tchau. Tchau. Beijo no coração. Beijo.